O tema principal do meu livro é o mal do século. As pessoas brincam, são as redes sociais, é a depressão, problemas mentais. Não, não é nada disso. O mal do século, na verdade, é a vitimização. Uma coisa que está muito presente na sociedade hoje em dia, as pessoas já nem percebem mais o quanto isso prejudica a própria pessoa e quem está em volta. A vitimização é também um mecanismo que você usa de autoproteção, porque na verdade todos os defeitos que a gente tem são mecanismos de autoproteção. Agora, quando ele é usado em demasia, acaba trazendo um prejuízo muito grande. E é isso que acontece com a vitimização, porque a gente perde o nosso poder pessoal, a gente perde a nossa capacidade de resolver problemas quando a gente se coloca nessa posição da vítima. E aí o que isso traz é que toda vez que a gente vai tentar resolver alguma coisa, a gente fala, mas coitadinho de mim, mas tem o problema do governo, mas tem o problema do chefe, mas a empresa isso, a empresa aquilo. Então a gente vai misturando as coisas sobre as quais a gente tem controle, as coisas sobre as quais a gente não tem controle, e aí fica esse bololô que a gente não consegue resolver. Então, na verdade, para você atuar sobre o vitimismo, tanto seu quanto de outra pessoa, quando você percebe, é trazer um pouco desse poder pessoal. O que eu posso fazer nessa situação? Então, sabendo que o governo, esse problema que a gente tem sempre no Brasil, o que eu posso fazer? Sabendo que a empresa não vai ter esse recurso que eu preciso, o que eu posso fazer? Então, é trazer de volta essa responsabilidade para você e trazendo de volta também esse poder, essa capacidade que a gente tem de resolver o problema, é o famoso confiar no próprio taco, né? Então, quando você confia no seu taco, as coisas todas elas ficam mais leves. E aí não tem mais essa, coitadinho de mim, que é tão prejudicial. E aqui no Brasil, a gente tem um pouco essa cultura do achar que coitadinho é uma coisa carinhosa, né? Tadinho de fulano, tá acontecendo isso. Achando que são carinho, que você tá sendo empática, né? Isso não é empatia, isso é tirar o poder do outro. O coitadinho, ele não consegue se resolver, eu preciso ser o salvador desse. O brasileiro adora ser salvador. Então é um pouco também essa questão de você dar pra pessoa de volta esse poder que ela tem, e resolver ela mesma os problemas. Puxa, que situação chata, como que a gente vai resolver isso junto? Como que eu posso te ajudar a resolver essa situação? Eu queria muito falar sobre accountability hoje. Accountability é uma palavra que não tem muito tradução para o português, porque ela é uma mistura de responsabilidade com resiliência, garra, honra, força. Então entra uma série de skills aí dentro desse termo da accountability. Entra um pouco também a questão do ownership, que a gente traduz para cá como senso de dono, é ter essa responsabilidade maior. Vamos fazer esse negócio acontecer. E também ao mesmo tempo de chamar para você mesmo a solução, assim como os problemas. Eu não causei o problema X, mas vamos lá ver como é que a gente resolve esse problema X, que é o oposto do que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia tem muito do, isso aí não é meu trabalho, esse problema não fui eu que causei, mas tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo na mesma empresa, buscando os mesmos resultados. Então, tudo bem que não foi você que causou, mas como que você traz de volta as pessoas para a solução desse problema e como que você pensa junto com essas pessoas? Então, estar à frente sempre do que está acontecendo, que é uma grande vantagem competitiva se a gente está falando em termos de trabalho, de negócio, né? Eu preciso sempre estar à frente. Então, surgiu um problema ou surgiu aí uma oportunidade que eu posso aproveitar ou está se desenhando uma situação desfavorável, eu vou para frente. Isso é meu problema, isso é minha oportunidade, isso é minha responsabilidade e eu vou para frente. Claro que para isso eu preciso de muita resiliência, que hoje em dia também está um pouquinho em falta, né? As pessoas todas querem que as coisas se resolvam por si próprias, ou que o mundo sirva a elas. Então tem um pouco da dificuldade dessa coisa de você ser persistente, de você cair, levantar 1000 vezes, né? Não é nem sofrer. A gente também confunde muito resiliência com vou sofrer e vou aguentar. Não é isso. A resiliência é o cair e levantar. Eu volto rapidamente de situações que para mim são desagradáveis ou que são negativas, então eu me recomponho rapidamente e transformo isso em otimismo, que é até um skill super bom para líderes e para qualquer tipo de trabalhador, que cientificamente já é comprovado que faz toda a diferença numa equipe, numa empresa. Então a gente ter accountability é um pouco também desse senso de que eu consigo transformar as coisas, eu consigo fazer as coisas acontecerem, eu consigo transformar uma oportunidade numa entrega, ou eu consigo transformar um problema numa coisa positiva. Inclusive eu estava vendo esses dias que teve um problema com a Puma, e a Puma patrocinava um jogador de futebol, ele é o spokesperson da Puma, e ele com a chuteira da Puma escorregou no gramado 2 vezes, se irritou e jogou a chuteira em rede nacional de TV no lixo. Imagina, o que a empresa vai fazer? Meu Deus, coitado de mim, não. A Puma foi lá e fez um anúncio com o mesmo jogador falando, cuidado, piso molhado. E aí eles escreveram embaixo, não
Não é quantas vezes você escorrega, mas quantas vezes você se levanta. A própria marca falou isso. A marca está dizendo, eu errei e nós vamos consertar. E aí, claro, explodiu. Porque é isso que as pessoas esperam hoje em dia. Erramos, vamos consertar. É em quem você confia. A gente confia muito mais na pessoa que passou por perrengues, se levantou e resolveu, do que uma pessoa que nunca passou por perrengue, né? Então é sempre isso. É muito mais você estar nesse entendimento de que você tem responsabilidade sobre tudo o que acontece com você e à sua volta, no sentido de eu tenho a possibilidade de transformar, não no sentido de culpa, cuidado para não transformar a responsabilidade em culpa, né? Mas eu tenho a responsabilidade de transformar e eu tenho o poder de transformar. Claro, evitando de querer controlar o incontrolável, né? Ah, eu quero que a empresa seja diferente. Não, ela não é. Como que eu vou trabalhar com a forma que ela é? Então, pensar um pouco nessas características e no quanto eu me apego sobre as coisas que eu gostaria que fossem e me desapego das coisas que não dá para eu mudar.